transpondo o milênio, o rumo à eternidade. Ao ler este lema, à minha mente veio a passagem do Mar Vermelho, deixando para trás o Egito, permitindo que o povo de Deus marchasse rumo à terra prometida. Eles não tinham ideia do que os aguardava ao passarem esse mar. As expectativas da terra que manava leite e mel empanaram-lhes a percepção quanto às realidades do dia a dia. E depois de terem atravessado o Mar Vermelho, e agora, enfrentando as agruras do deserto, passaram a murmurar, a contender, a queixar-se, atacando a liderança, debilitando assim a fé daqueles que haviam atravessado o mar com tanta euforia, com tanto entusiasmo. Daqui a pouco o milênio será transposto por vocês. A eternidade tão sonhada se aproxima ao som dos passos de um Deus que vem para reinar. Declara o apóstolo, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que há de vir, virá, e não tardará. Hebreus 10, 37. Ó tempos de esperança realizada, ó tempos benditos, o tempo no qual vocês vivem. No entanto, dias difíceis aguardam vocês. Não quero iludi-los nesta manhã festiva. Áridos como o deserto enfrentado pelos israelitas. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, profetizou acerca desse tempo. Você conhece o texto? Vamos abrir a Bíblia? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Vejam o que a Bíblia diz aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos áridos, como um deserto. A razão para essa dificuldade seria as pessoas. Aparece nos versos seguintes: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também deles. Não poderia ser mais perfeita a descrição dos dias atuais. Não concordam com o apóstolo Paulo? Produto e ao mesmo tempo formadores do meio, as pessoas do tempo do fim, do milênio que vocês transpõem rumo à eternidade, serão pessoas difíceis. Difíceis para se trabalhar, difíceis para se conviver, difíceis porque serão egoístas, avarentas, arrogantes, presunçosas, amantes dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Imagine as dificuldades que os aguardam. A iniquidade faz o amor esfriar. O pós-modernismo provê o fundamento filosófico. O espiritualismo, nas suas diversas nuances e formas, oferece soluções mágicas que agradam a todos os gostos e preferências de um homem egoísta, arrogante, blasfemo, irreverente, piedoso. Aparentemente piedoso. Notem a observação de Paulo. Aparentemente piedoso. Seria melhor se não tivesse nada de piedade, porque é mais fácil de identificar. Mas aparentemente piedoso. E aí está um dos grandes desafios do pastorado dos senhores: lutar contra a falsa piedade, contra um mal na aparência do bem, contra o pluralismo religioso e sincrético da atualidade, contra o relativismo, conceito popular demoníaco de que não existe verdade absoluta,
de que cada sociedade, cada cultura define o que é verdade para si. Estas e outras tendências filosóficas dos dias atuais produzirá dias amargos para os pastores que defendem a verdade absoluta, para pastores que defendem a autoridade das Escrituras, um livro tido como obsoleto nas suas verdades absolutas, para pastores adventistas que defendem as orientações do dom profético de Ellen White como sendo verdades vindas de Deus, para pastores adventistas que creem em crenças, entre aspas, antissociais, fundamentalistas, antiquadas do adventismo do século passado. Que desafio para você, meu irmão. Que tremendo desafio. Deus necessita de homens. Vocês colocaram esse texto no convite de vocês. Deus necessita de homens. Exatamente para esse tempo. Exatamente para esse tempo de mistura, de sincretismo, de pluralismo. Exatamente desse tempo de crendices absurdas até, mas tidas como piedade. Deus precisa de homens. Mas que tipo de homens? Homens que não se compram e nem se vendam. Homens que, como Elias, tenham coragem de enfrentar, se necessário, os reis do adventismo, no nome do Senhor apontar-lhes os pecados e aguentar as consequências como Elias aguentou. Homens que não tenham medo de se queimar pela verdade. Pela verdade, senhores, da palavra de Deus. Não é queimar-se por qualquer coisa. Pela verdade. Defender-se pela verdade. Levantar o estandarte da verdade. Sem medo. Como Elias. Eu fico pensando na minha mente. Eu não sei em que dia. Mas de repente um homem atrevido, arrogante, surge de repente no palácio de Acabe, transpõe a guarda e marcha diretamente para a sala do trono. Quem era? Elias, o profeta de Deus. Deus precisa de homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. Íntegros, fiéis. Vivemos em dias de pastorado que busca mais a popularidade do que fazer a vontade de Deus, irmãos. Homens que promovem eventos que o povo gosta, independentemente se este evento haverá de promover a espiritualidade do povo, as virtudes e a fé cristã. Em vez de orientarem, em vez de guiarem e de ensinarem o povo e de aproveitarem esses eventos para ensinar a palavra de Deus, iludem a igreja e o povo de Deus com quimeras da mensagem. Mensagens agradáveis, agradáveis aos ouvidos e ao coração humano. Isso não significa que as nossas mensagens devam ser desagradáveis. Não, não é isto. Mas as nossas mensagens devem fortalecer a fé, inspirar, motivar a permanência dos ideais do reino de Deus, reavivar e reformar. A popularidade é coisa boa, é agradável. Isso é mídia, isso é coisa da atualidade. E hoje parece que as coisas são medidas pelos níveis de popularidade, não? Os melhores programas de televisão quais são? Os que dão mais ibope, mas vai ver a qualidade deles. Seria muito bom se vocês conseguissem popularidade e conseguissem manter a vontade de Deus, defender a verdade, os critérios do reino de Deus. Seria ótimo. Mas nem sempre é possível. E sabem por quê? Porque os dias seriam difíceis. E sabe por quê? Porque os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, atrevidos, desobedientes, ingratos, blasfemos, amantes dos prazeres, em vez de amantes de Deus. Senhores, Deus precisa de homens. Homens que não se comprem, nem se vendam. Sábado
já não é mais observado entre os adventistas do sétimo dia como Deus recomendou que fosse observado. Sabiam vocês? Sabiam vocês que aparecem racionalizações e justificativas de todos os lados, perfeitamente permissivas dentro da moldura do pós-modernismo, do tempo do fim, mas inadmissíveis para um Deus que não negocia princípios. Durante suas horas, planeja-se as atividades da noite, as atividades sociais da noite. E se você, pastor, tenta ensinar algumas coisas, como por exemplo, seria bom não cozinhar no sábado. Que é isso, pastor? Isso é coisa de tempo antigo. Isso já foi, isso já era. O tempo é outro, mudou, pastor. Já não é mais assim. Esta é a tendência dos tempos do fim. Do milênio que vocês transpõem, deixando um e entrando em outro, e tornam os dias difíceis. A adoração a Deus cada vez mais se transforma em show, e a casa de Deus em centro de diversão ou encontro de amigos. Essa é a tendência hoje. Estes dias eu me aproximava de um local de adoração. Faltavam uns 20 minutos para o início do culto, no sábado de manhã. A música que ouvi ao me aproximar deste local de adoração não me fazia associar este local a um ambiente de oração, mas a um barzinho qualquer, onde amigos se encontram para conversar, passar algumas horas. A música religiosa contemporânea está aí, senhores, iludindo e enganando as pessoas, criando o falso reavivamento que o Sr. White anteviu há muitos anos atrás, sem nenhum compromisso com Deus. Eu canto, eu danço, eu faço movimentos, eu faço gestos, eu gesticulo, e estão aí as grandes missas shows, atraindo cerca de 500, 600 mil pessoas. Mas compromisso com Deus? Com a verdade, não. A ilusão da música. A ilusão da música. Sincrética, misturada, envenenada, envenenando o sagrado com o profano, trazendo para o seio da igreja o mesmo estilo que o diabo usou nas suas casas de perdição. Analisem, vejam, sejam realistas. Mudaram a letra para vender e dizem que é para louvar a Deus, como se Deus dependesse de louvor para ser o que é. Ó afronta, ó insensatez humana. Deus não precisa disso, senhores. Não. E pasmem, ninguém diz nada. A igreja de Deus se encontra à beira de um precipício, a olhos vistos, pronta para estatelar-se no abismo do secularismo, do liberalismo, e ficamos de braços cruzados para ver o que vai acontecer. Será que não podemos antever? Será que precisamos fazer um estudo, uma tese doutoral, para saber que se eu passar com um trator em cima de um canteiro de morangos, não vai amassar e destruir tudo? Será que não conseguimos antever? Será que não podemos perceber que, em nome do modernismo, em nome da contextualização aos desejos e vontades do povo, lentamente os marcos do adventismo estão sendo abandonados? Omissão é o pecado que empesteia o arraial moderno de Deus. Especialmente a tribo de Levi, irmãos, da qual vocês passam a fazer parte. Desejo de popularidade, busca de votos, competição por cargos, agradar mais a homens e a si mesmos do que a Deus. E o que diríamos sobre os conceitos de moralidade? Já não se busca mais a Escritura como referencial ético, mas o que eu acho, a minha experiência que vale. Aí daquele que se atreve a achar diferente da massa, discriminado, ridicularizado, marginalizado, zombado, escarnecido, e o pior, pelos próprios companheiros de trabalho. Deus quer pastores com quem possa contar. Eu queria tanto que fosse você, esse pastor. Queria tanto que fosse você, este homem.
Esse Elias moderno, esse Elias do tempo do fim, que a profecia disse que surgiria. Queria tanto que fosse você. Este homem que não se compra, este homem que não se vende. Este homem que no íntimo da alma é fiel e honesto. Este homem que não é comprometido com nada, a não ser com a verdade, com a palavra e com Deus. Queria tanto que você fosse esse tipo de homem. Homens que não estejam comprometidos com o pecado, que não estejam comprometidos e enrolados no emaranhado de coisas e preocupações desta vida. Queria tanto que fosse você esse homem. É a esta geração de pessoas, meu querido irmão, que esta escola envia você como representante de Deus. Muitas delas sinceras, iludidas, enganadas, que Deus os chama para trabalhar por elas. Não se iludam, se necessário for, sozinhos. Vamos voltar a Elias, só um pouquinho. Onde estavam os levitas do tempo de Elias? Onde estava a liderança espiritual do povo? Eu respondo, comprometidos com Baal. E hoje, se perguntássemos aos membros desta igreja aqui, representantes da igreja de Deus que está aqui, quantos ainda fazem ano bíblico? Quantos ainda leem diariamente a Bíblia? Ou estudam a lição da escola sabatina, leem a meditação matinal? Entre aspas, tradição do adventismo. Quantos fazem cultos diários, pelo menos um culto diariamente em família? Quantos conhecem as belas histórias da Bíblia? Acho que não seria nem bom perguntar. Talvez nós iríamos nos surpreender. Mas se perguntassem à Igreja de Deus o nome dos artistas de sucesso, se perguntasse à Igreja de Deus o nome do último lançamento cinematográfico, eles saberiam. Ou se perguntassem a eles as notícias do último jornal, eles estariam atualizados não nas ações de Deus na história, mas nas ações do mal. Que pena. Que pena que tem sido assim. Que pena que o povo de Deus tem perdido tanta oportunidade bonita. E tem se envolvido com essas coisas efêmeras e passageiras. E os levitas, hein? Onde estariam os levitas do nosso tempo? Querem conhecer um pastor? Olhe para a igreja dele. Você vai saber quem ele é. Dias difíceis, irmãos. Eufóricos vocês hoje transpõem o milênio. Daqui a pouquinho, né? Vocês transpõem fazendo uma nova história na vida de vocês. E talvez você esteja desanimado diante dessa realidade tremenda que eu expus aqui. E agora eu quero abrir a palavra de Deus para animá-los. Vamos abri-la em Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Aqui nós encontramos o chamado que Deus fez a Jeremias, nesse capítulo 1. No verso 6, veja a resposta de Jeremias ao chamado. Então eu lhe disse: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. E talvez você esteja se sentindo assim. Pastor, como é que eu vou enfrentar este desafio? Como é que eu vou enfrentar este mundo de dias difíceis, de problemas complexos? Como eu sou uma criança, eu sou um menino, sou tão jovem. E além do mais, sou produto desse meio. Como? Não sei falar. Que bom que o texto não para aqui. Que bom que o texto não para aqui. Verso 7, Deus
diz para Jeremias assim: não digas, não passo de uma criança. Não digas que eu sou um menino. Não digas que eu sou jovem, Deus diz para você. Não, não digas isso. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Que maravilha, que promessa bonita para você hoje. Mas vamos pensar, vamos meditar em duas ideias que aparecem aqui. Pelo menos duas, há outras. Qual deveria ser a essência do trabalho de Jeremias? Vejam aí no verso 7. Lá no meio do versículo. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. Aqui está. Ir aonde Deus mandar. Mesmo que não seja o lugar escolhido por você, vá. Vai ser o melhor lugar. Você sabe onde Deus me mandou trabalhar um dia? Lá em Cachorro de Cócoras. Só que o povo não diz cócoras, ele diz croca. Foi lá que Deus me mandou trabalhar um dia. E foi tão bom trabalhar lá. Porque o Senhor sabe o melhor lugar. Nós não sabemos escolher. O Senhor vê o fim desde o princípio. Ele vê o amanhã, Ele conhece o futuro. Ele tem dados na mão que você não tem. Ele tem propósito que você não conhece. E Ele nem te revela, porque se Ele revelasse para você propósitos que Ele tem, quem sabe você haveria de se desanimar. Então Ele não revela. Ele só quer que você confie. Vá. Eu quero que você vá lá e trabalhe lá e vá lá. E vá lá que você vai fazer um grande trabalho. Eu vou contigo. Não fique telefonando. Não fique escrevendo carta, mandando fax, fazendo contatos, pedindo chamado. Não faça isso. Isso é coisa humana, isso é obra de seres humanos. Ore. Ore, jejue. Vá ao escritório de Deus, bata na porta dele, converse com ele. Diga para ele: o Senhor não me chamou, o Senhor não me convidou, estou aqui pronto para te servir. Onde o Senhor quer me mandar? Eu quero ir. Envia-me a mim, eu vou onde eu quero. Onde o Senhor deseja que eu trabalhe? Vá a Deus. Peça-lhe humildemente um lugarzinho para você servi-lo. Não para trabalhar, mas para servi-lo no trabalho. É claro, não de braços cruzados. E neste espírito, aguarde a resposta do Senhor. Eu lhes pergunto, falta-lhe fé para fazer isso? Pois então siga o método dos homens. Telefone, mantenha contatos. Mas logo de saída você haverá de se comprometer com os homens e não com Deus. Que eles vão dizer assim para ti: viu? Eu te chamei. Se não fosse eu te dar uma oportunidade, você não estaria aqui. Está vendo? Mas se Deus te chamar, se Ele arranjar um lugar para você, se você bater na porta dele, se você insistir como a viúva, conhece a parábola da viúva? Insistente. Insista com Ele. Isso eu não sei quanto tempo vai levar. De repente Deus quer que você cresça em fé, em confiança, e quem sabe demore um pouquinho mais. E se Ele der a oportunidade de você trabalhar para servi-lo, você estará comprometido com Ele e não com os homens. É diferente. Vá aonde eu te enviar. É lá. Na África, Valmir? Adriano, não sei. Quem sabe? Não sei. Aonde o Senhor te mandar. Outra coisa. Ainda neste verso, na parte final do verso 7. Tudo quanto eu te mandar, fará o quê? Falarás. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Jeremias não devia dizer o que ele queria dizer. Nem tampouco o que o povo queria ouvir. A autoridade de Jeremias não era dele. A autoridade de Jeremias era de Deus. E a autoridade de um pastor não é nossa. A autoridade nossa é de Deus. É da palavra de Deus que nós pregamos e divulgamos. É no nome dele.
E onde está a palavra? A Bíblia. Faça da Bíblia a palavra de Deus o conteúdo das suas mensagens. Pregue esta palavra. Inste a tempo e fora de tempo. Você sabia que esse texto que eu estou citando agora de Paulo está no contexto dos dias difíceis? No mesmo contexto, um pouquinho mais à frente, depois que ele fala dos dias difíceis, das dificuldades dos homens, das dificuldades do tempo do fim, Paulo diz assim: pregue a palavra. A tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, pregue a palavra. É aí está a tua autoridade. Não fique pregando coisas humanas, é a palavra. A palavra simples como ela é, ao mesmo tempo profunda, como só a palavra pode ser. Pregue esta palavra, abra a palavra. Não fique pregando jornal, não fique pregando recorte de revista. Pregue a palavra, abra a palavra dentro do povo. Ensine a palavra para o povo, a palavra de Deus. E aí você terá autoridade, porque não é você que está falando, é a palavra. Você se escuda na palavra de Deus e não na sua. Porque eles podem dizer assim: ah, pastor, isso aí é o senhor que está falando. Ah, o senhor, ele é que nem eu, ele é um homem também, é um menino que está falando aí, ó. Ah, é recém-formado lá do salto e agora vem. Não, é a palavra. Palavra de Deus. Use a palavra, irmão. E aí você não precisa ter medo. E exatamente o que vem depois. Olha aqui, ó, verso 8. Não temas diante deles. Não temas diante deles. Eles quem? O contexto de vocês agora. Não de Jeremias. Eles quem? Os dias difíceis, os homens arrogantes, os homens atrevidos, os homens enfatuados, os homens amantes de si mesmos, os homens desobedientes, os homens mais amantes de prazeres do que de Deus. Não tenha medo desse povo. Você fichinha para Deus. Não tenha medo deles. Levante-se diante deles com a palavra na mão. Vá onde Deus te mandar ir, sem medo, no nome do Senhor, e fale a palavra de Deus. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Pronto. E Deus diz: não tenha medo. Sabe por quê? Porque eu estarei contigo. Pronto. Quer coisa melhor? Pronto. Eu estarei contigo. Ah, como eu gosto de Davi. Aquele moleque era danado, né? Não na época de rei, na época de menino. Baixinho, pequeno, sem força, sem nada. Os homens do governo, a elite do exército de Saul, com medo daquele gigante, e chega aquele menino pequenininho e vê aquilo e fica indignado com a afronta daquele homem, e ele pega lá um estilingue, né? Lá em Santa Catarina fala de cetra, no meu tempo, não sei se ainda é, né? Um estilinguezinho, né? Uma seta, pega 5 pedrinhas e vai brigar com o gigante, e o gigante fica indignado. Como é que vem um bando de menino para guerrear comigo? Ok? Você vem a mim com quem parece eu sou um cão para você ver. E ele diz assim: olha, meu filho, você vem para lutar comigo com espada e com varapau, mas eu vou a você no nome do Senhor dos Exércitos. E você conhece a história. Bastou uma pedrinha, pronto, aquele brutamonte caiu e lá se foi tudo. Por quê? Porque ele ia no nome do Senhor, ele foi no nome do Senhor. Não tenha medo. Aqui está a fórmula. Você transpõe o milênio rumo à eternidade. Você não transpõe o milênio só por transpor o milênio. Você transpõe o milênio rumo à eternidade. Agora, vá aonde Deus mandar e fale a palavra do Senhor. Então não precise ter medo. Não tenha medo, porque o Senhor irá contigo. O Senhor transporá o milênio com você. E olha, se não for assim, você nunca vai chegar na eternidade. Nem você, nem ninguém. Porque aqui está a fórmula. E sobretudo para nós, pastores. Crer, confiar, viver e ensinar a palavra de Deus, tal como ela é. E agora eu quero tirar as palavras de Deus para Ezequiel. Você conhece, não precisamos ler. Tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam ou deixam de ouvir. Conhece? Fale desse. E não temas diante deles. Eu sou contigo. O mundo necessita de homens. Homens que não se comprem, homens que não se vendam.
Homens que sejam fiéis ao dever, como a bússola ou é o polo. Um dia Jesus orou por você, sabia? Na oração intercessória, Ele orou por ti, Pai. Eu terminei a minha missão nessa terra, Jesus disse para os discípulos. Eu estou voltando para ti. Eu quero tanto que eles sejam um como nós somos um. Eu quero tanto que tu dê a eles o Espírito Santo. Jesus orou por você. Ele orou por mim. Vamos cantar dessa experiência bonita de Jesus. E vamos pensar nisso. De que você deve transpor o milênio rumo à eternidade. Aonde Deus mandar você. Para falar a palavra dele. Sem ter medo. Na certeza de que Ele irá contigo. Chegada a hora de partir, pois tua missão já concluí, e a minha vida eu entreguei para salvar o pecador. Em nome do teu amor, é só consolador, que venha e derrame sobre eles o poder transformador. Eu não pertenço a este mundo, glorificado em sua presença subirei, mas entrego em tuas mãos aqueles que tu me deste, pra que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Pai, os guarda em teu nome, os livre de todo mal, a fim de que o amor com que me amaste os possa proteger e os envolver. Envio a ti a seara sem ser pago, semear, ceifar, sem honras receber, sofrer por mim ingratidão e escárnio. Contigo estou, terás o meu poder. Envio a ti aos corações que odeiam
aos olhos cegos que não querem ver, gastar-te até o sangue sem poupar-te. Ó, vai e lembra todo o meu sofrer. Como o Pai enviou-me a mim, eu envio a ti. Como o Pai enviou a ti.